Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rashid Tagino, estou responsável aqui na Up Personalizados nessa parte de impressões, terceirização de impressão DTF. E muitos clientes estão com dúvida de como preparar o arquivo para a impressão. Então o foco desse vídeo é esse, beleza? Se você tem essa dúvida, fica até o final. Aqui a gente vai estar trabalhando de como preparar seu arquivo no Corel, beleza? Mas você pode estar fazendo isso em qualquer outro software de edição de vídeo. Desde que o arquivo, quando venha para mim, esteja nas dimensões corretas e esteja com fundo transparente. Tá? Sem fundo, na verdade, né? O fundo transparente, sem fundo, porque quando chegar aqui, a gente imprimir corretamente, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é nosso site, beleza? Personalizados.polifreire.com.br/DTF. No próprio site tem aqui, ó, como preparar o arquivo para impressão DTF. Nesse vídeo iremos falar sobre o Corel, mas eu posso trabalhar com qualquer outro arquivo, programa de edição de vídeo, de imagem, beleza? Desde que a imagem venha nas dimensões corretas e sem fundo. Venha no arquivo PNG ou PDF sem fundo. Tranquilo? Primeira coisa que eu quero falar. Apesar do filme ter uma largura de 60 centímetros, eu tenho uma área útil de 58 centímetros. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é 1 metro, mais ou menos 1 metro de impressão DTF. Beleza? Você, quando me pedir, vai chegar na sua empresa, na sua casa, na sua residência, no seu local de trabalho, assim, enrolado. Beleza? O filme ele fica nessa posição aqui, tá? Da impressora. Então a impressora ela primeiro passa a cor, né? Depois ela passa um fundo branco. Então a cabeça da impressora está aqui, ó, para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Só que quando ela faz isso, ela precisa de margem para segurar a folha, para segurar o filme PET, e também ela precisa dessa margem aqui, ó, para fazer um teste. Toda vez que a cabeça da impressão vem, ela faz um jato de tinta para testar se as cores estão funcionando corretamente. Beleza? Então, por isso que eu não trabalho com 60 centímetros. Trabalhamos com área útil de 58 centímetros. Beleza? É possível chegar a 59? Sim, é possível chegar a 59, mas corre o risco de uma estampa sua, desnecessariamente, né, na verdade, corre um risco desnecessário da sua estampa ficar fora, ficar falhada. E aí, nós, por padrão, estamos trabalhando com 58 centímetros, 580 milímetros. Beleza? Então, aqui no site, nesse site aqui, ó, que está aqui na descrição, eu vou estar explica tudo como você tem que fazer. E nesse vídeo eu vou mostrar no passo a passo do Corel. Então, quando a gente abre o Corel, primeiro a gente cria o arquivo, né? Clica nesse maisinho para criar o arquivo, vamos colocar aqui DTF teste, beleza? Com as dimensões 580 milímetros por 1000 milímetros. Ou você pode mudar para centímetros, ele já muda aqui, ó, 58 centímetros por 100 centímetros, resolução 300 dpi, vamos colocar aqui em milímetros, beleza? Ok. Apertamos OK. O arquivo abriu. E aqui é toda a área útil que eu vou colocar na estampa aqui. Quantas estampas cabem? Quantas eu colocar? Cabe 50 estampas aqui? Cabe. Pode caber uma estampa só? Sim, se sua estampa for 58 por 1, coloca ela toda aqui, bem organizada, que vai chegar aí para você, ela 58 por 1. Pode ser 1, 2, 10, 1000 estampas, se couberem aqui, vai para você desse jeito. Beleza? Tranquilo. Então vamos pegar aqui algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas bem comuns que temos aqui. Então, primeiro, como o arquivo tem que vir sem fundo, deixa eu abrir aqui o arquivo sem fundo, beleza? O arquivo tem que vir sem fundo. Vou pegar aqui, ó, arquivo sem fundo. Olha lá o nosso arquivo sem fundo, beleza? Eu quando passo na área cinza aqui, ó, eu vejo realmente que ele está sem fundo. Beleza? Se eu jogo na área branca aqui, pode ter um fundo branco ali e eu não perceber. Então eu peguei aqui, ó, o up e vou ajustar aqui. Desde que ele não ultrapasse a margem, ó, ultrapassou a margem, já não vai, isso aqui vai ser cortado. Então eu ajusto para ele caber na margem certinho aqui. Aí eu quero colocar várias estampas aqui. Dá um Ctrl D com ela selecionada e aqui, ó, só ajusta. E aí vai dando Ctrl D até ver quantas vão dar. Beleza? Ah, selecionei, ajustei para centralizar o máximo possível, beleza? Para ter a área de trabalho bem definida. Outro ponto que eu tenho que analisar aqui. Vamos lá. Outro ponto que eu tenho que analisar. Olha aqui. Isso aqui é uma estampa. Cadê? Isso aqui é uma arte, né? Uma logo que veio para mim como PNG. PNG entende-se que não tem fundo, né? Mas quando eu jogo ela aqui, olha lá. Quando eu jogo ela aqui, ela tem um fundo todo branco. E em DTF eu tenho
4 cores, na verdade 5 cores. Eu tenho o preto, eu tenho o ciano, o magenta, o yellow e o branco. Então o branco ele existe no DTF. Se eu mando uma arte assim, se você me manda uma arte assim, esse branco todo vai sair. Vai chegar desse jeito para você. Quando a gente organiza ele já dentro do, do, da área de trabalho aqui do Corel, né? Nem parece. Nem parece. Parece que o fundo, que a logo está sem fundo, né? Mas quando eu jogo para cá, eu já vejo que ela está sem fundo. Como é que eu faço para remover esse fundo aqui dessa imagem? Vê, a gente utiliza esse site aqui, ó. Remove, deixa eu até, vou fazer tudo de novo aqui. Remove.bg e ele vai remover seu fundo. Eu pego a imagem aqui, vai remover o fundo da imagem, né? Eu pego a imagem, só arrasto aqui, ele vai trabalhar e espero alguns segundos, né? E ele remove o fundo da imagem para mim. Faço o download da imagem sem fundo, acho ela aqui, a imagem sem fundo, beleza? No Corel, eu quero no Corel, venho aqui para o Corel e arrasto a imagem para o Corel, beleza? Olha aqui a imagem sem fundo, beleza? Cuidado, se sua imagem tiver com qualidade baixa, quando eu jogo lá no Remove PV, vai ficar pixelada. Ela aqui, tá vendo? Vai ficar assim. Mas se for para um logo de camisa, um uniforme, uma coisa pequena, nem aparece. Então eu tenho que ter cuidado com a imagem de qualidade. Se você me manda uma imagem de qualidade, vai uma imagem de qualidade. Olha aqui a imagem de qualidade. Uma imagem de qualidade, voltou a imagem de qualidade. Manda uma imagem ruim, vai uma imagem ruim. Beleza? Outro ponto que eu tenho que ver. Veja, se eu analisar essa logo aqui e ver aqui a largura, vamos arredondar, né? 80 milímetros ou 8 centímetros e comprimento 8 centímetros. Mas veja que ele está selecionando um monte de área que não tem utilidade para mim. Se eu quero pegar exatamente a logomarca, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, ferramenta de corte, cortar, seleciono o que eu quero, beleza? Depois eu dou um ajuste aqui para ficar bem justo. Eu aproveitar bastante a logo, né, a área útil da logo. Beleza. Se quiser ainda dou um zoom aqui para ver se está correto. E depois aqui, ó, cortar. Cortei. Agora, opa, vamos lá. Deixa eu cortar de novo aqui. Vamos lá, cortar a logo. Beleza, pessoal? Cortei a logo. Vem aqui. Deu um aqui. Está cortada. Mudei para selecionar aqui, o cursor do mouse. E ajustei aqui. Veja que ele quase 8 por 8 para quanto caiu? 65 por 40. Se eu quiser deixar realmente 8 por 8 numa proporção 8 por 8, clica nas diagonais, ó. Diagonal inferior, diagonal superior, para não esticar a imagem ficar ruim. Então, cliquei aqui e veja que ele vai aumentando lá. Ó. Eu quero 8 por 5. 8 por 5 é um tamanho legal. Imagina que seja aqui, ó, do uniforme. Como eu sei se esse tamanho é legal? Pega a fita. Pega a fita, vai lá e mede. Ó. Vai lá e mede. Quanto é? 8 por 5. E vê se fica numa proporção legal para a camisa que você vai utilizar. Beleza? Tranquilo. E aí eu vou e coloco quantas logos eu quiser aqui. Outro ponto que eu quero que você preste atenção, tem uma coisa que a gente chama de falso PNG, né? Quando eu vejo aqui a imagem, realmente está sem fundo PNG. Mas quando eu pego essa imagem aqui e trago para cá, ó, falso PNG. Trouxe para cá, veja que é realmente um falso PNG, né? Ele está todo aqui simulando que não tem fundo, mas ele está com fundo. Como o DTF vai imprimir? Vai imprimir com esses quadradinhos aqui. Cuidado com a imagem. Joga lá no Remove, remove o fundo e envia para a gente. Beleza? Vamos lá entrar no nosso site para ver o que mais tem para a gente falar. Então, área útil falamos. Eu posso colocar quantas estampas eu quiser. Quantas estampas você quiser dentro da área que você contratou, né? 58 por 1, 58 por 2, 58 por 3, por 4, por 100 metros. Quantas estampas você quiser. E aí a gente criou uma tabelinha aqui, né? Que diz, ó, em 100 centímetros, ou seja, em 1 metro. Numa estampa de dimensão 8 de largura por 8 de comprimento. Dão 84 estampas. Beleza? Se for 10 por 10, dão 45 estampas. Se for 10 por 5, 95 estampas. E por aí vai. Aqui eu tenho uma alteração para eu ter um aproveitamento maior do filme, né? Então imagine aqui, ó, 19 por 30 dão 12 estampas, mas não vai ser 100 centímetros, não vai ser 1 metro
Correto, vai ser 1,22 m. E aí o preço já aumenta um pouquinho, ó. R$ 134. Beleza? Para ter um aproveitamento maior. Eu, como tem um comprimento praticamente ilimitado, eu aumento um pouquinho para ter um aproveitamento maior de estampa, né? Então, interessante você ver isso aqui quando você for fazer seu projeto. Monta tudo lá no Corel, e vê depois quanto ficou o tamanho do arquivo. Beleza? Dá para a gente fazer isso em outros programas de edição de imagem? Dá sim, mas esse foco aqui é no Corel. Desde que esse arquivo venha para mim sem fundo, em formato PNG ou até PDF, mas sem fundo. Beleza? Interessante, se o seu cliente mandar a imagem vetorizada, tiver um texto lá, ou você digitar alguma coisa, converta em curvas. Por quê? Se eu não tiver a fonte que você está utilizando, essa fonte vai chegar para você errada. Então vamos supor que eu digitei um texto aqui, digitei alguma coisa, beleza? Depois, quando eu for salvar esse arquivo, eu tenho que vir aqui, ó, objetos, converter em curvas, ou Ctrl Q. Ele vai pegar essa fonte e converter em curva, para quando chegar aqui para mim, qualquer programa não ter a alteração da fonte, beleza? Remove a gente já falou, como remover o fundo, é isso? O branco deve ser definido, ao contrário da sublimação, que o branco é a ausência de cor, não informa o branco. No DTF eu tenho que dizer, isso é branco. Meu texto é branco. Imagine aqui, que eu vou colocar aqui, ó, que eu vou colocar aqui, up, beleza? Vamos aumentar bastante aqui o up. E o up é branco. Só eu vim aqui, eu selecionei e cliquei no branco. O up vai vir branco. Quando eu clico fora, o branco some, porque aqui eu não estou vendo, né? O fundo é branco. Quando eu remover o fundo, esse up vai aparecer. Remover o fundo da imagem. Então, se eu selecionei aqui de novo, eu quero destacar que ele é branco. Eu venho aqui e coloco uma borda preta. Essa borda preta vai aparecer na sua impressão. Beleza? Então, não precisa colocar borda. Deixa sem borda. Beleza? Como é que eu tiro a borda? Clica com o botão direito do mouse aqui, ó, sem borda. Beleza? Outra coisa, os filetes, né? Essas áreas bem fininhas assim, ó, um desenho, de uma logo, escrita bem fininha. Cuidado, pode ser que menor do que 1 mm, então eu recomendo trabalhar com 1,5 mm. Quando a gente vai tirar ali a estampa, pode ser que saia. Então, até quanto maior a área de fixação da estampa, melhor ela vai aderir no tecido. Beleza? Então, tenta dar uma caprichada ali para sem perder as características da estampa, né, do que você quer, mas para ter uma durabilidade maior na estampa. Evite utilizar sombra, apesar da gente ter aqui a impressora mais moderna que tem no mercado, a sombra ela pode ser que não fique igual, beleza? A gente já fez alguns testes aqui, ficou igual, mas eu não recomendo que utilize sombra. E evite também utilizar transparência, principalmente transparência, né? O que acontece? O degradê, né? Eu consegui trabalhar com essa imagem aqui quanto degradê. Trabalho bem, né? Então, só para a gente entrar num acordo aqui. Depois, publique seu arquivo como PDF. Lembre de converter em curva e me envie esse arquivo. Beleza? Como eu vou enviar esse arquivo? Você, quando comprar, vai receber no seu e-mail um link para você enviar o arquivo. Nesse link, você vai preencher com alguns dados seus. WhatsApp, e-mail, tal, número do pedido. Para chegar para a gente aqui e ficar corretamente. Chegar e eu saber de quem é aquele pedido. A gente saber aqui de quem é aquele pedido. Se tiver alguma dúvida, vamos entrar em contato com você. Não fazemos nenhum tipo de edição no arquivo aqui. Então, se veio branco, vai branco. Se veio vermelho, vai vermelho. Se veio 20 por 30, vai 20 por 30. Beleza? Lógico, se tiver uma dúvida ou outra, a gente vai entrar em contato com você, porque nossa intenção aqui é que a estampa chegue corretamente para você, do jeito que você queira, né? Você só se preocupa em cortar o filme e estampar. Então, pessoal, outro ponto importantíssimo aqui. Cuidado, tenha um carinho quando você for fazer o projeto do seu cliente. Ó, essa estampa aqui, ela tem branco, né? Imagina eu colocar uma camiseta branca. Não vai aparecer. Imagina que ela tivesse um monte de preto e eu colocasse uma camiseta preta. Também não vai aparecer. Então, tem esse tipo de cuidado do seu cliente. A logomarca é preta e eu vou colocar tem um detalhe preto na logomarca e eu vou colocar uma camiseta preta, camiseta polo preta, olha. Dá pra gente dar uma camiseta mais cinza, uma camiseta cinza, azul mais escuro, e aí conversa com o cliente. Ou então a gente tem como mudar essa sua logomarca aqui, mudar o tom aqui para poder aparecer. Então tenha esse tipo de cuidado, beleza? Então os pontos principais que eu queria falar para você era esse aí, tá? Qualquer dúvida, vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, para
qualquer dúvida pode me procurar aqui, tá bom? Falou, valeu, aquele abraço.